Olá! Que bom estarmos juntos para meditar na liturgia do dia. Hoje, quinta-feira, 16 de abril de 2026. Vamos então mergulhar nas leituras de hoje. Bom, a primeira leitura de hoje vem dos Atos dos Apóstolos. E olha, ela já nos joga direto no meio de um confronto, sabe? Um confronto bem poderoso entre os apóstolos e as autoridades religiosas da época. O clima é de altíssima tensão. E aqui a gente vê a ordem, bem direta, sem rodeios. As autoridades tentam silenciar a mensagem, lembrando que já tinham proibido antes. É basicamente a autoridade humana tentando se impor sobre a divina. Mas aí vem a resposta. E que resposta? É aquela frase que ecoa, sabe, através dos séculos. Pedro e os apóstolos colocam as cartas na mesa, estabelecendo o conflito central. Existe uma escolha clara e inevitável entre duas autoridades. Uma lealdade muito maior está em jogo aqui. Ok, depois dessa atenção toda, a gente chega no Salmo responsorial. E ele funciona, assim, como uma resposta de confiança no meio desse desafio imenso. É como se fosse a trilha sonora da alma para esse conflito que acabamos de presenciar. Cantando, este pobre clamou e o Senhor o ouviu. É isso. Esse refrão é o puro coração da mensagem. É a certeza de que a voz de quem precisa, de quem clama, ela é ouvida. E os versos continuam, com um chamado para um louvor que não para, um testemunho da bondade de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. É quase um convite. Provai e vede. Experimentem essa bondade pessoalmente. Cantando, este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Repetimos para reforçar, sabe? É como se fosse uma âncora de esperança no meio da tempestade. E essa parte é linda. Ela ilustra de um jeito brilhante a convicção do salmista. Deus não é um ser distante, lá longe. Pelo contrário, ele se aproxima justamente de quem está sofrendo, dos que têm o espírito humilde. Bom, a gente viu o quê na primeira leitura, a escolha corajosa dos apóstolos. Agora o Evangelho de João vem para nos dar o porquê. Qual a base, a razão teológica por trás dessa atitude? A resposta está toda aqui. O que o Evangelho faz é traçar uma distinção, que é fundamental. Existe uma perspectiva que é da terra e outra que vem do alto. Aquele que é da terra fala das coisas da terra, mas aquele que vem do alto, esse tem uma perspectiva divina. Fala as palavras de Deus. São dois jeitos completamente diferentes de enxergar a vida. E aí vem a frase que, para mim, é a chave de tudo. Aquele que vem do alto está acima de todos. Ponto. Isso estabelece quem tem a autoridade final. Uma autoridade suprema que transcende qualquer instituição humana, qualquer ordem dos homens. Então, o que a gente faz com tudo isso na prática? As leituras nos levam a uma reflexão, a uma pergunta bem fundamental. Na vida, afinal, a quem estamos tentando agradar? Porque muitas vezes a gente fica meio que dividido, preso entre esses dois pontos de vista. A visão de baixo, que vive correndo atrás para saciar a expectativa das pessoas, e a visão do alto, cujo foco é outro, é agradar e obedecer a Deus. E a pergunta volta, direta, convidando a um exame de consciência bem pessoal. Para onde as nossas motivações estão apontando? É para os aplausos do mundo ou para a aprovação de Deus? E olha só o custo de tentar agradar o mundo. O preço é altíssimo. Viver só para isso, a conta chega. E ela vem em forma de vazio, infelicidade, fardos pesados, uma insatisfação que não acaba, é quase uma anulação de si mesmo. Mas aí, em contraste total com isso, vem a voz de Jesus dizendo: "O meu fardo é leve." Percebe a diferença? O que Deus pede não é para ser um peso que esmaga. Muito pelo contrário, é para ser algo que liberta, que traz alívio. E aqui está o ponto crucial. Qual é, então, a expectativa de Deus a nosso respeito? É a nossa felicidade e a nossa santidade de vida. Não é sobre cumprir uma lista de regras, mas sim sobre florescer plenamente. E assim, ficamos com essa questão final que amarra a mensagem inteira do dia. É uma pergunta que fica ecoando, para uma reflexão que continua muito depois daqui. A vida que estou levando, ela agrada a Deus ou, no fundo, busca agradar ao mundo?